Vejam, eu frente àquilo que não é etnografia, eu estou passando para vocês formas de aproximação. Nenhuma delas definiu o que é etnografia, mas são maneiras como vários pesquisadores entram em contato com ela. Então, diferentes aproximações à prática da etnografia. Então, agora, tendo visto o que é, digamos, esse tipo de etnografia, nós temos que ver agora como é que eu passo isso para a etnografia aplicada no contexto urbano. Mas antes, tem um autor que vocês conhecem, que é o Marc Augé, né? O Marc Augé, nesse livro, A Supermodernidade, né? Ele fala sobre os não lugares. Né? Tem uma passagenzinha que ele fala sobre o lugar antropológico. Não sei se vocês lembram disso. Né? Lugar antropológico. E o lugar antropológico é, simultaneamente, princípio de sentido para aqueles que o habitam e é princípio de inteligibilidade para quem observa. Com isso, ele está mostrando que a unidade de análise da antropologia tem duas faces. Para o nativo no sentido de o participante daquilo, é no sentido bom da palavra, não é no sentido eu sou nativo se alguém for me entrevistar porque eu faço parte do meu núcleo. Então, para o nativo, o lugar antropológico é o princípio de sentido. Faz sentido para ele uma festa. E para o analista, ele é o princípio de inteligibilidade, ou seja, ela é o princípio de explicação. Então, o mesmo objeto, a mesma festa, a mesma realidade, pode ser vivida de duas maneiras diferentes que conversam entre si, não são separadas. Então, eu pego daí, dessa perspectiva dele, para mostrar que, na verdade, nós temos que distinguir para a antropologia qual é a unidade de análise. Qual é essa unidade? Como é que a gente recorta? Aí vem um outro aforismo, um lugar que a gente fala que diz: não existe objeto da antropologia in natura. A gente é que inventa, a gente constrói. Então, na verdade, se coloca para o antropólogo qual é a sua unidade. Isso, para quem está fazendo pesquisa, é fundamental. Como é que eu recorto? E às vezes as pessoas querem fazer rápido o projeto e começar a pesquisa. Não, demore para fazer o projeto. Quanto mais você demorar a fazer o projeto, você está elaborando, limpando, arrumando, recortando. Os objetos não se oferecem, eles não existem in natura. Eles não se mostram para a gente. O que pode se aparecer, na verdade, é uma questão, um problema, uma sacada, mas até transformar isso num objeto de pesquisa demora um tempo. Você tem que cuidar como se fosse um ourives. Tem que trabalhar com delicadeza, com cuidado, senão vira uma coisa grosseira. E a antropologia é tudo menos grosseria. Ela tem um olhar mais fino que a gente precisa resgatar. Por isso vocês viram como é que cada um desses autores trabalha com isso. Eu deixei de lado a Marisa Peirano, por exemplo, que é uma outra autora, que cada um deles, como tem essa experiência no campo, eles veem de uma maneira diferente. Então, na verdade, ao dizer que é preciso tomar a unidade de análise, é porque essa unidade de análise tem que ser construída principalmente no contexto de uma cidade como São Paulo. A unidade de análise é o resultado de uma necessidade epistemológica que a gente tem para poder escapar de duas tentações. A primeira tentação é você embarcar na explicação e no modo de vida individualizado de cada nativo. Ou seja, você entra na particularidade e se perde no estudo de caso. Aquele estudo de caso que termina te abocanhando. Você não sai mais dele. E por outro lado, para escapar disso, você diz generalidade sobre a cidade, a segregação e tal. Como é que eu fico entre esses dois polos? Vamos dizer, uma individualização e uma fragmentação que parece ser mais própria da antropologia, porque ela sempre trabalha em pequenos contextos. Então eu chamo a tentação da aldeia, a gente considerar, por exemplo, o recorte empírico que está estudando como sendo uma aldeia primitiva, né? Porque ali eu posso sair da minha barraca e olhar o que está correndo em torno de mim, né? Como se isso fosse possível. Então a tentação da aldeia é transpor para o contexto urbano aquelas condições de pesquisa que a gente imagina que ocorram, por exemplo, em sociedades indígenas. Imagina que você vai de uma aldeia, você começa a morar na aldeia, você vê tudo que está rolando ali. Não é bem verdade, nunca foi muito verdade, mas essa imagem da pesquisa antropológica dentro de uma aldeia, uma pequena comunidade, ela permanece como sendo o senso comum da antropologia. Então isso eu chamo a tentação da aldeia. Não é assim que a gente faz antropologia na cidade. A gente vai ter que construir. Se não dá para se perder dentro de uma pequena comunidade, tampouco adianta apelar para grandes variáveis. Você perde justamente esse olhar que o Márcio Goldman mostrou. Ele foi lá conversar e viu o que estava rolando e entrou em contato com os seus
informantes e pesquisados, aí ele pôde sacar uma dinâmica nova. Então, entre a generalidade e a imersão no fragmento, temos que construir unidades de análise. Essas unidades de análise, elas são identificadas através de categorias. Então, vocês conhecem algumas categorias com que eu trabalhei. Eu trabalhei com uma coisa chamada, depois eu dei o nome de família de categorias, que é o pedaço que está aqui nesse livro, o pedaço, o trajeto, o circuito, a mancha, o pórtico. Como é que a gente faz para trabalhar com essas categorias? Essa primeira aqui, que está no livro, eu recapitulo rapidamente para vocês, foi uma categoria que me foi oferecida pelo nativo. É um termo comum, absolutamente comum. Um pedaço, né? Quando eu vou traduzir para vocês, quero traduzir para morceau. Não é bem morceau, né? É um pedaço. Na verdade, é um termo comum que a gente usa para dizer quem é e quem não é do pedaço. São os meus chegados, né? É o grupo do qual eu participo. E isso aparecia muito na pesquisa que eu estava fazendo na periferia de São Paulo. Quando eu comecei a perceber que aquilo era recorrente, eles falavam muito aquilo, eu falei, aqui tem uma coisa interessante. O ouvido treinado do antropólogo percebe quando ali dá para continuar. Ou quando simplesmente, enfim, é um termo nativo. Eu digo, isso aqui está me mostrando uma forma de sociabilidade que eu não encontro em outro lugar. É um jeito particular de as pessoas se encontrarem nessa realidade aparentemente homogênea e cinzenta. Eles têm lugares de encontro, onde eles trocam, onde eles exercem a sua sociabilidade, onde eles exercitam a identidade e tal. Eu comecei a perceber que existia isso. Era uma esquina onde as pessoas se encontravam. E chegavam lá e falavam disso e daquilo, falavam de futebol, falavam da firma, da religião, de mulher, o que fosse. Né? Se era um pedaço de mulheres, falavam de homem, todas as coisas separadas. Era uma questão de gênero, masculino e feminino. Mas era um lugar onde se encontram aqueles que se identificam de uma certa maneira. Digo, uma coisa interessante o pedaço. Como é que seria isso? Como é que eu transformo essa categoria nativa numa categoria analítica? Eu tenho que trabalhar. E aí eu fui conversar com os meus pares. Eu lembrei que tinha um outro antropólogo, que tinha feito uma pesquisa já, que vocês também conhecem, que é o Roberto da Mata. O da Mata tem aquela famosa dicotomia, a casa e a rua. E digo, se eu enfiar um pedaço aí, como é que fica? Fica um triângulo, né? O pedaço, a casa e a rua. Eu digo, é capaz de funcionar. Aí eu comecei a perceber o que é em relações estruturais, como é que seria uma categoria. Se vocês lembrarem do Roberto da Mata, a casa é o lugar dos vínculos de sangue, parentesco. Só entra na casa, sem ser pela violência, os parentes. Parentes no sentido mais alargado. Né? Pode entrar na casa pela violência, mas daí é a polícia ou o bandido. Mas o lugar da casa é o lugar dos vínculos de parentesco e de consanguinidade ou afinidade. É o lugar onde entram os parentes. Em contraposição, a rua é o lugar do estranho, daqueles que não têm vínculo nenhum. O lugar público e o privado. Então, o da Mata trabalha com essas duas categorias dicotômicas. Né? A rua é o lugar vamos dizer, do perigo, mas também das oportunidades, do trabalho e tal, e a casa é o lugar do conhecido, da família e tal, da intimidade. De repente aparece um pedaço que está entre as duas. Eu descobri, é um espaço intermediário entre a casa e a rua, em que o vínculo não é dado nem pelo parentesco, nem pela estrangeiridade. É dado por um conjunto de fragmentos de família, de empresa, da firma, do futebol, da religião. Com fragmentos de vínculos se constrói um vínculo que constrói uma identidade que não é nem do parente, nem do estranho, mas é do chegado. Tem até um termo. O chegado é o que participa do pedaço. Chegado, colega, né, um amigo, não é nem parente nem inimigo. E aí como é que junto essas três categorias? Quem é que entra na casa? O chegado entra na casa, mas não toda hora, no dia que tem uma festa. Tem o aniversário, tem o casamento, tem isso aqui, o chegado é convidado. Ele não vai entrando na casa assim. Quem entra na casa assim é o cunhado, né? Sempre o cunhado que entra assim. Ou é a tia, ou a avó. Parente pode entrar, a casa está aberta. Agora, para uma pessoa de fora, se for chegado, portanto, no meu pedaço, vai entrar com determinada circunstância que é no dia da festa. Então, de repente, aquela categoria, que era uma categoria nativa e tal, pelo trabalho teórico, ela se transforma num elemento explicativo, que me permite entender, escapar um pouco, digamos, da gênese dela, que era a periferia. Quando eu vou para o centro da cidade com essa categoria e quero aplicá-la, eu percebo que ela não está muito afinada. Eu vou ter que fazer uns ajustes. E o ajuste é dado, então, aqui nesse trabalho que você deu quando eu campo a cidade. Quando eu digo que vou fazer a pesquisa nas grandes galerias, na Galeria do Rock, e chego lá e vejo um espaço
vários frequentadores. Na periferia que eu vi era um espaço e um pedaço, um espaço e um pedaço. Aqui era gente de vários pedaços no mesmo espaço físico. Como é que eles se relacionam? Aí eles não se conhecem. Um vem de Guararema, o outro vem do ABC, o terceiro vem do interior, um quarto de Sapopemba. No entanto, eles se encontram lá e se reconhecem. Teve uma mudança. Por quê? Porque eles exibem na camiseta, no linguajar, no gosto por essa banda, nas trancinhas do cabelo, que eles fazem parte de um grupo. Eles se reconhecem como membros, aí então podem conviver num espaço mais apertado. Aí isso começa a ver, a própria categoria que permite identificar uma unidade de análise, ela é transformada de uma maneira um pouco mais sofisticada. E aí continua com as outras categorias com que eu trabalho. Comecei a perceber a ideia do circuito, por exemplo, da mancha, do pórtico, que é fundamental para fazer uma pesquisa, porque eu estou trabalhando com unidades de análise. Então, o que a gente faz para fazer uma pesquisa? Constrói as unidades. E as unidades são essas. O circuito é uma unidade que independe do espaço físico. Tem uma coisa na Vila Mariana, tem outra. Quando eu fiz trabalho sobre os esotéricos, eu tinha espaço. A Palas Atena, que é no Paraíso, mas também tinha uma outra que era uma livraria lá nos jardins. E esses lugares todos estão interconectados com os especialistas, as pessoas que vão. Então eu tenho que saber quais são. Senão eu corro o risco de fazer uma pesquisa ingênua, achando que eu estou explicando tudo. Não, eu não sei qual é o circuito. Para que a pesquisa renda com etnografia, eu construo uma unidade de análise. Isso faz parte da etnografia. Então a etnografia é muito menos uma técnica do que esse conjunto de providências que a gente toma para produzir um conhecimento novo sobre a cidade. Aí sim eu posso entender por que a fissura, por exemplo, posso pesquisar só o momento, a semana da Mostra Internacional. Mas cinéfilo que é cinéfilo vai na mostra, que é um ritual, é um momento ritual concentrado. Mas durante o ano todo ele participa, digamos, das mostras e das discussões sobre cinema. Não é aquele momento. Quem participa, por exemplo, faz uma pesquisa sobre a mancha, sobre a parada gay. Né? Aquele momento é um momento ritual. Mas quem é mesmo do pedaço, participa de todas as festas. Vai no Nostro Mundo, sai, vem para cá. E participa da dinâmica do mundo gay, na verdade. E assim por diante. Então veja como é que a gente constrói. Aí sim o objeto tem consistência. Então você pode trabalhar. Dessa tentativa toda de trabalhar com uma ideia mais alargada de etnografia e de etnografia na cidade, eu destaquei 2 pontos. O primeiro ponto é a etnografia como experiência e a etnografia como prática. A etnografia como prática é o resultado de um investimento de longo prazo. Ela exige as leituras dos teóricos, exige a construção de projeto, exige ir a campo uma vez, uma terceira. Há uma proposta que é de uma proposta científica, você está fazendo uma pesquisa. Ela não é simplesmente chegar lá e se entusiasmar com uma festa. Tem pessoas que se entusiasmam e depois para logo o entusiasmo, porque não é fácil fazer a pesquisa. Então a prática exige um investimento a longo prazo. Só com a prática a longo prazo é que é possível ter a experiência etnográfica. A experiência, ela vem no momento que você menos espera. Você tem uma sacada, um insight. O insight vem no momento inicial.